Oi, pessoal, me chamo Natália Sofia, sou indígena potiguara e resido aqui na Aldeia Forte. E no dia de hoje nós iremos dar início ao Café com os Anciões e vos apresento Lucélia Oliveira, que estará entrevistando as anciões da Casa das Parteiras. É um prazer imenso estar aqui hoje e vamos lá, né? Vamos lá, vem com a gente! Oi, eu sou Lucélia Oliveira e te convido a conhecer um pouco da história das anciões indígena potiguara de Baía da Traição. E hoje nós temos aqui as nossas parteiras, né, que tem toda uma história em nossas aldeias. Temos Iraci, mais conhecida como Tia Nancy, Aparecida, conhecida como a Tia Ninho, também parteira e enfermeira. Temos a Lindinalva, né, todos conhecemos como Tia Pempa, parteira e enfermeira também nas nossas aldeias. E temos Cecília, que é conhecida como Maninha, professora e parteira. Hoje, nessa manhã maravilhosa aqui na Aldeia Forte, na nossa associação, é isso, Aninha? Isso, associação Parteiras e Benzedeiras. Isso. Hoje nós iremos mostrar para vocês, todas elas aqui irão contar para vocês toda a história, como iniciaram o primeiro parto, né? E a gente tem algumas perguntas também, algumas curiosidades. Sair daí, né, as perguntas do pessoal, e quando souberam que a gente ia fazer esse momento belíssimo com vocês, e a gente vai tirar todas as dúvidas. Vamos começar com a tia Nancy, né? E o que deixa a gente mais feliz ainda, e me deixa feliz, é estar entrevistando uma tia-avó, né? Está sendo uma responsabilidade muito grande. Estou muito nervosa, às vezes a gente fica até sem saber como tratar alguns assuntos, algumas perguntas, mas hoje a gente vai passar para o pessoal toda a história, toda a vivência de vocês, certo? Então, vamos lá. Nancy, como é que foi a experiência de fazer o primeiro parto? O primeiro parto eu comecei porque eu vi a minha mãe fazer, que já vem da minha avó, né? A minha avó ensinou a minha mãe e minha mãe me ensinou. E aí eu, muito curiosa assim, mamãe saía para fazer os partos e eu ficava atrás de ir com ela e ela não deixava, mas depois eu fui escondida e terminei vendo como ela fazia os partos e comecei a fazer. Hum, É. Interessante. Eu vi um pouco também de fazendo umas pesquisas de algumas histórias, que não podia nem o marido e nem a criança ver um parto, né? Já É. Nancy, né, a tia Nancy, já Hum. teve a curiosidade, e dessa curiosidade foi onde Era porque nasceu. na época as casinhas era de palha, né, tudo fechado de palha, não era era su Não, bem mais. então a gente furava assim A um pouco as palhinha, palhinhas e via tudo que estava passando lá no quarto. vara. Era. E os pais acompanhavam, os maridos, no caso, acompanhavam o Era. nascimento? Tinha uns que acompanhava e outros não. Nos conte um pouco sobre toda a sua trajetória, sobre a vivência e a experiência de ter sido a primeira prefeita indígena potiguara. Sim. Eu nasci e me criei aqui no Potiguara, né. Eu era no tempo da carência, né, da pobreza. Meus pais eram pobrezinhos, minha mãe tinha aí para viver, minha mãe lavava roupa, minha mãe arrumava, minha mãe fazia de tudo. E o meu pai também cortava madeira para vender na padaria tinha um senhor que tinha o padre Raimundo Rodrigues, só tinha aquela padaria ali. Então papai cortava madeira para lá, e a gente fazia de tudo para arrumar um dinheirinho para poder se manter, pescava no rio. Eu eu ia levar na época a gente fazia beiju de coco, minha mãe, e eu ia trocar
com peixinho, aquela jangadinha que chegava na praia, à beira da praia. Assim que o pescador ficava mais perto, eu mostrava logo a trouxinha de beiju que ia entregar para ele. E assim, quando ele chegava na praia, ele só fazia jogar os peixinhos para mim. Eu botava numa mochila, numa enfiadeira e trazia para casa. E assim a gente se mantia. Fui criada assim. Meu pai pescando à noite, minha mãe, e eu pela beira do rio apanhando aqueles peixinhos. E assim a gente foi vivendo. Depois fui crescendo e comecei a estudar. Eu comecei lá em casa era eu, Naide, que era mãe dessa daqui, Rosa, Francisca, 4, né? E a gente se criamos assim, trabalhando. Cada qual tem uma vassoura. Vai lá naquela casa grande que se chama posto, né? Posto de administração. Fomos criadas desse jeito, varrendo quintal, varrendo ali os quintal daquelas que não podia. Quando mamãe pegava um menino, mandava a gente cuidar, varrer o quintal da mulher, da comadre, lavar roupa. E fui criada desse jeito assim, carregando lenha para vender os feixinhos de lenha, que nessa época não tinha gás, não era esse negócio de bujão, de fogão, era fogão de lenha. Eu carregava aqueles feixinhos de lenha para vender. Naquela época era 10 tons, e vendia. E assim a gente fui sendo criada e estudando. Depois, quando chegou a época, só existia ali uma professora, que era a Dona Eunice, que era a professora Dionísio Brandão. que era a esposa do chefe. Aí ela, quando chegava lá no terceiro ano, ela já não ensinava mais a ninguém, porque não tinha condições mais de ensinar. A gente que procurasse onde era que ia estudar. Na cidade, que não era cidade naquela época, só tinha duas professoras, que uma era da Colônia e a outra era da Luz. Uma era Maria Madalena e a outra era da Luz. Só essas duas professoras. E aí eu não tive condições de estudar lá, mas aí eu comecei, falei com a mamãe: mamãe, se eu arrumar uma casa em Mamanguape, a senhora deixa eu ir? Eu vou só para estudar, eu não quero nem receber o dinheiro da pessoa, eu vou trabalhar na casa de graça, de grátis, e assim, ó, e vou estudar. Ela disse: é, minha filha, vamos ver se você encontra. Eu encontrei. Nessa época não era chefe de posto, era um inspetor, era Zé Gabino. Aí falei com a mulher lá, a esposa do inspetor, ela disse: eu vou falar com sua mãe. Aí foi falou com mamãe. Mamãe falou: não, ela vai. Aí lá eu fui estudar naquele colégio grande de Adailto Coelho. Fazia 5 anos que ele tinha sido inaugurado. E daí eu fui criando aquele desejo mais de avançar, né, de estudar mais. E minha mãe e meu pai sempre trabalhando na agricultura, porque a carência era demais. E aí quando eu fui estudar, cheguei lá, graças a Deus, foi todo a minha de lá do colégio, foram tudo bem. Aí perguntava por mim, perguntava se eu era índia. Sou índia. Aí começava a perguntar a minha vida. E aí eu dizia a ela, né, contava ela que estava ali, porque eu trabalhava numa casa, mas eu não recebia dinheiro, eu tinha conversado com a mulher para trabalhar, só para me estudar. E elas até me ajudavam, minhas amigas de lá do colégio, me ajudavam, dizia: quando a gente terminar aqui, vamos lavar os pratos, vamos enxugar, e vamos varrer a cozinha para ajudar você. E vamos lavar o banheiro para amanhã você ter tempo de estudar, de fazer esse dever. E assim eu fiz estudei, né? Pronto, assim, quando voltei para casa, aí a minha mãe foi na aldeia São Francisco, arrumou
assim, arrumou um trabalho para mim, mas os alunos me pagando. E depois eu comecei assim, uma amizade, né, com os políticos. E aí o primeiro prefeito, que foi Tio Padilha, começou a me dar um pouco de dinheiro. Ele não me pagava assim como professora, mas ele Dá bom, ajuda. me dava uma ajuda. E assim, a minha vida foi muito assim, muito. Hoje eu só me lembro assim, porque quando é para fazer. Mas eu fui criada assim. É, e vai vindo, né? E essa é a primeira de muitas entrevistas, encontros, né, É. que nós vamos ter Mas para também nunca. saber e conhecer mais da sua É, história. é. Pempa, e aí, como é que foi? Como é que foi? Como é que está sendo a vida hoje? Sabemos que o trabalho de parteira é um trabalho belíssimo, né? Como é que foi? Como é que foi o primeiro parto? O primeiro parto, bem, eu fui chamada pela FUNAI, né, pelo um chefe de posto chamado Pedro Boêmio, para mim fazer um curso, né, de capacitação para trabalhar na saúde como agente de saúde Belém. Fui. E eu não queria, porque eu fazia 8 anos que eu trabalhava com a irmã Estefânia, como como professora de pré-escolar. Aí eu fui, mas fui assim porque eu já era casada e meu marido insistiu que eu fosse, meus pais. Aí eu fui, mas ele levou a esposa dele, passou 8 dias comigo lá, e eu chorava pra voltar. Com 8 dias ele foi me visitar. Tô no banheiro. Hum. Dá Com pra 8 ver? dias ele foi me visitar e trouxe a esposa dele. E quando eu voltei, aí comecei já esse 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 cursinho que eu fiz de saúde, de professor né, monitora, né, bilíngue. Aí eu já comecei lá no curso, que foi em Quipapá, que é 30 quilômetros do Recife para lá. Eu e 30 índios de cada etnia, foi quer dizer, dos potiguara aqui só tinha eu, mas de toda a etnia, Guajajara, Urubu, Gavião, de todo o país tinha. Do país, né, de toda a região, de todo, assim, do brasileiro, né. Aí, quando eu voltei, já foi para trabalhar e também eu já frequentava com tia Nancy, porque isso já vem da minha bisavó, da minha avó e depois dela, né. Eu já, com 14 anos mais ou menos, eu já frequentava os partos, que era no posto, era nas casas. Aí ela já me chamava para gente para ajudar, para na hora, assim, dar a bacia, dar o ajudar, né, na criança, dar banho, essas No horário coisas, do momento do no parto. merenda do parto. E ali, aí ela foi, né, a gente achando bom, achando maravilhoso, e ela também, né, precisando da ajuda, e a gente foi começando a participar ali do parto. E quando foi, acho que já fazia bastante tempo que já estava frequentando assim com ela, e um dia ela veio para casa, dessa vez foi no posto, já era no posto. Aí a gente foi e ela veio para casa e deixou lá eu com a gestante, né. Mas eu acho que ela já sabia que estava pertinho da criança nascer, né. Como, ela acho que ela sabia, se eu tivesse com ela, eu não ia querer fazer, ia mandar ela, né. E: "Não, a senhora quem faz". Mas aí ela disse: "Eu vou em casa, minha filha, vai dar tempo, daqui a pouco eu chego". Deixa que era para dar tempo eu fazer o parto e ela não tá, né. Aí eu fiz o parto e com um pouco foi que ela chegou, quando ela chegou já estava tudo prontinho, mas assim mesmo eu pedi para ela dar sempre uma olhada, né, na 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 mulher, na se estava a placenta estava tudo em ordem,
e não tinha ficado dada da placenta, tudo. Aí ela disse: "Ah, minha filha, tá aqui, tá tudo em ordem, tá tudo bem". Aí daí comecei, né, fazendo o parto, isso foi em 79, aí pronto, fiquei até 2014, eu já estava pegando. Aí dei uma paradinha, porque parteira não tem aposentadoria, nem pode dizer que tá parada, né, mas por causa da doença do meu esposo. Mas graças a Deus chegou o tempo, né, deu. Agora uma perguntinha que a gente fica assim, curioso em saber. É verdade que a água que lavava as crianças usava para molhar o rosto, que era para não criar rugas? Ou isso é só uma história assim que não um mito, né? É, Faziam isso ou não? pra É isso. quando a galinha bota o ovo, aí passa no rosto. É não é a água da criança, tá Não, vendo? é Aí não. tem outra curiosidade também que a gente fica querendo saber. E com relação ao umbigo da criança, como é que fazia nesse tempo? Olha, nesse período que a gente fazia, já tinha passado várias parteiras, né, antiga. Eu mesmo fui nascida de parteira. A minha parteira foi a mãe de Adelaide, da Bahia, né, na acho que era Severina o nome dela. E a população usava, muita coisa que não tinha o cuidado que a gente, né, quando comecemos vimos que aquilo não dava certo. Então havia muita morte de criança, muita infecção nas mulheres, né, no umbigo das crianças também, nas mulheres. E daí quando a gente começou, aí isso já foi mudando, né, porque aí a gente começou já a ter aquele cuidado de banho com a mulher, de ter cuidado já no umbigo da criança, já não ia botar mais né, aquelas coisas que elas botavam sem ter aquele higiene, né, direitinho, e teve essa mudança. Daí já começou a gente ver uma diferença muito grande, que não estava havendo mais morte, né, com as crianças, as mulheres já não tinha mais aquele problema de tanta infecção, de tanta coisa. Tudo isso foi depois do Foi parto. uma vida Foi uma toda Mas aí também dedicada eu ao esqueci, nascimento, né? nascimento, é. esqueci de falar, ainda pode eu, Podem, com certeza. porque quando eu cheguei, que comecei a ensinar lá em São Francisco, de mamãe, e aí, com o tempo veio, a época veio, tava, tinha criado a FUNAI novo, né? Novato. Aí veio um chamado para conseguir um índio que tivesse o primário e o ginásio completo, segundo grau, né? Completo. Aí só tinha eu, só tinha eu. Aí foram atrás de mim, me buscar, para eu fazer um cursinho de enfermagem em Lagoa Grande. Aí, só, como só tinha eu, aí eu fui Foi. fazer, foi. Aí, deixa que antes disso, eu já fazia pela minha vontade, assim, pelo meu desejo. Eu fazia uma bolinha assim de pano e aplicava a injeção. Eu arrumei Hum, uma seringa e Já pensava. já tentava. estava treinando em casa. Não sabia nunca que eu ia para esse treinamento, né? E aí eu fui para o SESP, lá em Lagoa Grande. Aí aprendi ainda mais, cada vez mais, fiquei aperfeiçoada. Aí quando eu cheguei, aí o pessoal chamava eu de parteira examinada. Por isso aí também que foi que eu fiz muito parto, porque eu fazia o parto em todas as aldeias. Só não tinha transporte, mas eu ia a cavalo. Eu ia a cavalo, Naquele tempo ia no era burrinho, né? Nesse tempo não tinha nem bicicleta. Eu ia assim. Por isso foi que eu cheguei a ser a prefeita. Fui primeira vereadora, né? O pessoal, o meu povo potiguara, por onde eu andava, porque a senhora não vai
não se coloca na política? Eu não sei. Não sei se eu vou ser eleita ou não, se eu não ganhar, fico com vergonha. Não, tem isso não, vá. E aí eu fui, aí ganhei. A vereadora, eu ganhei para 3 vereadores. E aí eu fui ser aquele negócio que é maior lá na prefeitura. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Foi. Não sabia de nada. Mas tinha um senhor que era vereador antigo, que era Vicente de Paula. Ele disse, não se preocupe. Se preocupe é você ser o assessor. Falei, tá bom. Aí ele quem governou, né? Tá. Depois me botaram como vice-prefeita. Foi uma política muito bonita, ganhou novamente. Eu fui a vice do avô de Virgínia, de João Pedro, né? Depois me botaram para me candidatei para prefeita. Aí, nessa época, já o prefeito, que era o avô dela, ele apoiou a Rosário. Mas aí eu criei o partido e Ganhou. ganhei. Foi. Muito E aí bonitas as foi histórias, né? foi muito bonita a minha campanha, viu? Pronto. E hoje está aí, né? É. Contando Aí a história. aquelas meninas que me rejeitaram no dia da primeira comunhão, elas foram a funcionária e eu quem mandei nelas. Oh, Aí, Foi. pois é. Olha o mundo como dá a volta, né? É, o mundo dá voltas. e Tina se começou muito cedo, porque nesse período que ela iniciou, não era FUNAI, era SPI. Antes do SPI, era, né, DEMA, né? Tá do DEMA, aí depois passou para SPI. Depois foi que passou, no meu período já foi que passou para ser FUNAI. Ficou uma pessoa com saúde dentro dessa aldeia. Só ficou uma pessoa, que foi o irmão de Zezito, né? Para tomar conta de todas essas casas, coitado. Fazia comida de uma casa, aí ia para outra. Fazia comida de uma casa e ia para outra. Zé Corno, chamava Zé Corno. E o resto todinho doente, de bexiga e depois de sarampo, né? Quando começou a vacina, a gente aqui era pouco, né, atendimento. Eu lembro que veio um carro do exército, um caminhão, e colocava a gente em cima e a gente ia tomar vacina em Rio Tinto. Vai com a pistola. Né? Com mais com uma pistola, era. Aí daí, depois a vacina começou a vir, né, para nossa cidade. E começou fazendo vacina, daí, tá hoje. É difícil entender, né? Hoje não tem mais. Ou eu vi pessoas daqui ficar cego por causa de sarampo, de qualquer luto. Hoje, graças a Deus, a gente não tem isso. Por quê? Por causa da vacina. Então, tem muita gente ainda aí na minha aldeia mesmo. E tem gente, meu Deus, que sem querer tomar vacina. Mas hoje a gente tem essa beleza, né? Por quê? Por causa da vacina. Por causa da vacina. Cecília, parteira, professora na Aldeia Forte, é isso, indígena potiguara, aqui na Paraíba, no município de Pé da Traição. Tem uma história muito bonita também para contar para a gente, né, de toda a vivência. Aprendendo com a tia Nancy, com a tia Pempa, né, com tia Ninho. Conta um pouquinho, e com a mãe dela, né? Conta um pouquinho aí como é que foi a experiência de ter hoje, né, como uma parteira e o trabalho que você vem fazendo aqui na Aldeia Forte como professora também. Bom, meu nome é Cecília Potiguara. Eu aprendi com Dona Nancy e com minha mãe, que eram duas parteiras mais velhas daqui, né? Depois a mãe de Dona Nancy. Dona Nancy achou a necessidade de convidar algumas jovens das aldeias para ela repassar esse conhecimento para nós, porque ela estava ficando velha, segundo ela, né? E precisava repassar. Então, ela convidou eu e Ninho, né, que é a sobrinha dela. A minha mãe já tinha aprendido com ela e nós começamos a participar.
Logo de início ela começou a nos ensinar a aplicar uma injeção, a fazer um curativo. A gente aplicava a injeção numa laranja, e ela mandava, e ensinava como era que fazia um Tia curativo. Nancy foi no pano, né? Ela já foi na laranja. E ela ensinou, né? E depois ela disse, Gomes, que ela chamava minha mãe de Gomes, vamos ensinar essa menina a fazer parto. Só que nós duas era bem novinha, né? Eu sou mais velha do que ela e ela é mais nova, bem mais nova do que eu, mas era mais curiosa, né? Ela sempre gostou de ser curiosa, de fazer, eu faço. Sempre teve essa iniciativa, né? Eu já era mais medrosa, tinha medo, porque a mãe dizia assim, você não faça que você não sabe. Tá certo. Aí elas começaram a levar a gente, né? Primeiro ela, junto com minha mãe, deu um sermão na gente, que o que vocês vê aqui, deixa aqui. O que vê na casa de alguém, deixe lá. Se a gente souber que saiu alguma conversinha, já sabe que não vai participar mais de nada. Não era nenhum. Tá certo. Aí começaram a levar, né? Que os partos eram nas casas, não tinha posto médico, era uma casinha, que era o posto. Aí ela teve a ideia de botar cama para as mulheres parir ali e tudo certo. De início a gente só ia lavar os panos das mulheres, quando elas pariam, limpar os meninos, tomar conta dos meninos e depois elas sentiram confiança, né? Primeiro no sigilo. Aí pronto, começaram a fazer parto na frente da gente, dizer. Tinha algumas mulheres que aceitavam, outras não, porque a gente era muito jovem, e elas tinham vergonha, né? E ficamos. E aí elas foram gostando, aí chegou o Pempa, chegou Nevinha, né? Aí ela convidou mais algumas mulheres, algumas meninas das outras aldeias, mas para assistir parto era só a gente. A mulher era só para curativo, injeção. Quando a mulher paria, era que elas entravam. Aí teve um dia que ela não estava, ela estava fazendo parto em uma aldeia. E estava só a minha mãe, e tinha duas mulheres para parir no posto médico, né? Aí a mãe disse, uma pariu, aí disse, essa daqui não vai parir agora não. Eu vou em casa e volto já. Ela fumava cachimbo, né? Esqueceu do cachimbo. Eu fechei a porta do posto e fiquei. Olhava para a mulher normal. Aí eu saí. Quando eu saí, ela gritou, chega que o menino está nascendo. E aí eu fiquei desesperada, né? Que eu não sabia pegar o menino. Aí fui lá, quando eu cheguei o menino já estava nascendo. Aí eu peguei o menino, botei o menino em cima dela, aí meu pai veio buscar o cachimbo dela, né? Aí me chamou e disse, pô rapaz, chame mãe que a mulher tá parindo. Aí quando ela chegou, eu já tinha pegado o menino e tudo, já ia cortar o umbigo. Aí ela disse, agora termine. Você começou, agora termine. Eu saí só para ver se você tinha coragem de fazer. Aí pronto. Mas mesmo assim eu fazia, mas era com auxílio delas, né? Delas duas, de Ninho também, que Ninho já tinha pegado o menino. Ela tinha confiança de deixar a gente levar a mulher para a maternidade, nós duas. Caso precisasse, no caminho a gente fazia o parto. E ela confiava muito, né? Todas as duas. Mas aí pronto, a gente começou e às vezes, quando a mulher paria, agora é você que faz. E a gente fazia, né, Ninho? Agora, essa é fácil, quando era mais complicado. Aí, pronto, eu nem sei, eu acho que eu não peguei muito não. Acho que eu peguei em 5. Porque logo depois eu fui para educação. Porque não tinha trabalho, né? E aí tive a chance de conseguir um emprego como professora e fui. Até hoje eu estou na educação. Mas mesmo assim, quando precisa, eu estou pronta para ajudar. Né? E até hoje ainda fazem E até hoje, os partos, não é? Quando precisa. É. Eu tenho uma pergunta também a fazer. Quando a criança não estava na posição, e como era que fazia? Porque a gente vê hoje que tem cesariana, não é isso? E que a criança também ainda não está na posição para o parto normal. Como é que era nesse tempo, quando vocês já se depararam numa situação dessa da criança não estar na posição certa? O que é que Fazia a faziam? manobra. Deitava ela e
que tá assim, tinha tinha as gotinhas, né? As gotinhas botava assim, sabia que ele estava normal, E quando estava muito perto, ajeitava, fazia o né? toque e a gente sente, sabe, né? Ajeitava a criancinha, Sabe se né? tá normal. Agora, no toque, quando ela tá para parir mesmo, a gente, Sempre. no toque a gente sente, se Sente. ela tá pélvica, cabecinha, né? O nádega, o transverso a gente não quer nem saber porque não é da gente. Esse trabalho daquele transverso é maternidade mesmo. Mas pélvico, o nádega naquela época, que não tinha facilidade de levar logo para a maternidade, eu fazia. A gente ainda mesmo no posto pélvico. É. Eu ainda tinha casa que virou um de nada. Do povo para maternidade. É difícil, mas nasce. Do Olha, jeitinho, é difícil, mas Mas nasce, nasce, né? É muito com perigoso jeitinho. também, né? É, tem umas perigoso, que né? não A gente só faz no último caso, assim. É. O meu menino mesmo, primeiro, estava sentado. Aí ela não quis fazer no parto. Não, não vou fazer não, que eu não vou maltratar não. Vá para o hospital. Aí eu quis fazer cesariana. Mas tinha mulher que conseguia, né, dona Lucia? É. O meu filho de nada na casa que virou, porque eu estava na igreja, o menino veio me chamar. Quando ele chegou na curva, já estava bonitinha. E quando eu fui chegando, fui buscar minha bolsa de parto em casa. Quando eu fui chegando na casa, o menino já estava com a nádega toda mais lá de fora do que dentro. Aí eu fiz. Mas graças a Deus, é um milagre de Deus. Né? Porque não teve rompimento, não teve nada. E a criança toda trabalhava, coisa aquela. Respondendo a pergunta do umbigo que tu fez a ela, Sim. quando o umbigo caía, a minha mãe dizia, e ela também, enterra o umbigo na porta da escola, na porta do posto médico, na porta do posto da FUNAI, que era para no curral, que era para ser fazendeiro. Eu ia fazer essa pergunta. Ela Se contava enterrava mesmo no curral, né? Que era para... enterrava. Vai ser. Cuidado com o umbigo, cuidado para a barata não levar, o rato não levar o umbigo, senão não vai ser ladrão. E aí tinha que enterrar, todo mundo enterrava, principalmente Numa caixinha de fósforo, não era? Enterrava lá. Pois é. Mas Tá é vendo, gente? verdade isso. Pode enterrar, é verdade. Hoje, por que não enterra mais, né? Não. Porque o Direndido eu enterrei lá na frente daquele posto. Hoje E ele é chefe, né? Olha, tá vendo? Chegou a isso, né? Ele chegou a... E para você que ainda não tomou o cafezinho, vamos tomar, tia Pempa já tomou, agora é o meu. Porque é assim, café com ancião só vai se rolar um café, não é isso? E aí tem a nossa tia Ninho, também tem uma história belíssima, né? Com parteira, enfermeira, ganhou também um prêmio, não foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu nome é Cida Potiguara, né? Nome de luta, de militância, e essa militância na saúde da mulher, né? Eu trago, né, sobre a vivência que eu tive com essas mulheres, né? Que são importantes, e além dessas mulheres também tem outras, né? Tem Dona Nevinha, tem Dona Penha, né? Que é parteira e ela faz muito parto ainda. Tem outras parteiras que já se foram também, e uma delas é Dona Maria Gomes, né, que é a mãe de Cecília aqui, que foi com essas mulheres que eu aprendi, né, e continuo até hoje, né, nessa luta. Hoje nós estamos aqui na Casa da Parteira, né, nessa associação, que era um sonho, né, que tinha Nancy, Pempa, Dona Maria Gomes também tinha, Dona Nevinha, né, e a gente tem o nosso espaço, né. Convivi com elas desde 14 anos, né? Pempa como minha professora, já me encarregava, e tia Nancy como parteira, né? E como Cecília já falou, ela fez essa busca nas mulheres, nas meninas, né? Tinha também Marísia, Eugênio, né? Que ela também fez parte de Santa Rita. Várias meninas se identificaram com a parteria, né? Então, em ver como era que elas pegavam os meninos, nas casas acompanhava, né? Como ela falou também, que a gente olhava pela brecha,
né, que as casas daquele tempo era de taipa ou de palha mesmo. E a curiosidade, né? Isso é uma característica muito forte das parteiras, né? De ser curiosa, de ser corajosa, né? E aprendi, com 16 anos, eu fiquei sozinha também, era estratégia já delas, depois foi que a gente percebia que era estratégia delas, a gente passava um tempo com elas, mas depois elas deixavam a gente só com aquelas mulheres e as mulheres pariam em nossas mãos, e a partir dali a gente aperfeiçoava cada vez mais, né? Fiz muitos partos, e quando o Pempa foi embora para Cajutibiró, eu fiquei com essa responsabilidade, porque Tiananci também já tem uma história de câncer, né? E é uma luta também muito desafiador para ela. Então foi nesse momento que a gente viu a importância, né? Eu, Cecília, Lu também, lá de São Francisco, Marísia, a gente dava essa assistência, tanto a Pempa, como a Dona Maria Gomes e Dona Nevinha, né? Teve um momento em que os partos não eram feitos mais em domicílio, só quando tinha necessidade mesmo, e aí a gente fazia no próprio posto de saúde, ali no polo base. Então era 2, 3 partos durante o dia, durante a semana eram 8 partos, era partos mesmo, e a gente tinha que estar ali. Com 16 anos eu fiquei só com a mulher, né, da aldeia Alto do Tambá. Ela já era uma mulher bastante experiente, já tinha uns 12 filhos, né, com Madre Raimunda, e eu peguei essa menina. E a partir dali não tinha, foi de madrugada esse parto, não tinha nem como eu sair para chamar Pempa, na época era Pempa, para me ajudar a fazer aquele parto. Então eu fiz, e a partir dali eu entendi, porque eu sempre fugia, eu sempre queria fazer pedagogia, né, mas tudo, por isso que eu digo que é uma missão, né? Tudo só me levava para ficar sempre perto da mulher, né, na assistência ao parto. Então, muitas práticas, né, que eram realizadas, por exemplo, também já foi falado aqui, muitas crianças morriam com tétano, neonatal, né, porque colocavam mesinhas que não era para colocar, né, e aí a gente, com o tempo, a gente foi modificando isso, Tiananci principalmente, foi modificando isso. Muitas mulheres morriam por infecção também, né, só que na nossa história nunca teve história de morte no parto, né? Teve uma só, né, tia? Uma só, mas isso aí foi uma consequência e depois não foi diretamente no parto, por conta do parto, mas essa mulher ela já tinha um histórico, né, todo. E, assim, essa prática, eu sempre zelo por ela, porque é um conhecimento milenar, né, um conhecimento que foi repassado pelas nossas avós, nossas ancestrais, e também o parto não é só o parto em si, tem toda a questão da espiritualidade, tem mulheres que parem de uma forma, outras já de outra, né? Outras só querem ficar no seu quarto, junto ali com o seu esposo, com a parteira, né? Então é tudo um ritual mesmo, né? E a gente tem esse entendimento, esse discernimento que a mulher ela para em casa quando dá para parir em casa, quando tudo é normal, porque o próprio parto já diz, né? É o parto normal. Então quando tudo está a favor, a gente fica com ela em casa. Quando não, a gente caminha para um especialista, né? Que a gente não vai colocar a vida da mulher em risco. Também nós temos o conhecimento com as ervas, né? Que utiliza para o banho na mulher, para ela cuidar da sua higiene íntima também, e ali vai favorecer ao não inflamação, essas coisas todas. Temos também a parte das rezas, né? Que é muito importante, quando as mulheres pariam, tinha já ali as benzedeiras, tanto para estar ali pedindo a proteção divina, para que tudo dê certo. Eu lembro que minha avó morava bem pertinho do polo, né, na aldeia, e quando uma mulher entrava com suas dores, né, seu trabalho de parto, a gente já ia lá. Eu era a primeira que ia, não era mesmo? Corre lá, avisa a mãe grossa, minha avó, que ela também era benzedeira e parteira também, e aí ela já começava a rezar, né? Começava a rezar e para dar tudo certo.
fazia o chá, fazia a comida, que também é uma parte muito linda que a gente tem, que é a alimentação, né? Quando a mulher ela já está no meio, já chegando ao o momento dela parir, aí ela se sente enfraquecida, né? E para a gente renovar essas forças dela, a gente preparava, né, os caldos, né, com pimenta do reino, né, com ovo também, ovo da galinha, capoeira. Ah, mãe, necessita ver um cumprimento do rei para ter taiguara. E ali também entrava a questão das massagens, né? Quando eu iniciei mais com a parte da massagem, né? Que eu ficava preparando elas para fazer essa massagem para que elas conseguissem finalizar o parto e tudo bem. Né? E aí, toda essa minha trajetória, né, tia Nancy e Pempa sempre me incentivaram: minha filha, você ainda está jovem, estude. Mas eu casei, né, e esqueci um pouco de estudar, porque eu me dediquei muito, né, nessa época a gente não tinha a assistência que a gente tem hoje, né? As mulheres, quando começavam a sentir dores para parir, a primeira referência eram as parteiras, né? E como eu fazia parte, já me sentia parte desse grupo de parteiras, né, tinha aquela responsabilidade com as mulheres, esqueci de estudar um pouquinho. Aí depois foi que eu estudei, né, porque elas falavam, eu sentia necessidade também, que as coisas mudam, né? Então a gente tem que buscar recursos também para melhorar a saúde do nosso povo. E daí, hoje, o ano passado eu recebi um prêmio da Fiocruz, né, porque as parteiras também fazem parte, né, desse processo da imunização, né? Hoje a gente já utiliza esse termo, imunização, mas antes era vacinação mesmo, né? Não existia esse termo imunização. Hoje a gente entende que muitas crianças poderiam ter sido salvas, por conta das vacinas, e depois eu também tive a oportunidade de iniciar minha trajetória na saúde também como agente comunitária de saúde, na primeira equipe de agentes comunitários de saúde que a Prefeitura Municipal de Baía da Traição aceitou esse projeto, né, do SUS. Eu já entrei, Pedro Lobo, a Dacilda, né, que já se foi também, nós fomos os pioneiros, né? Então, depois eu disse, não, vou me aperfeiçoar mais, vou fazer o técnico de enfermagem. Aí depois eu vou me aperfeiçoar mais, vou fazer enfermagem. E terminei recentemente, faz uns 5 anos só, né? Mas sempre assim, com essa paixão que eu tenho, né? Porque fui incentivada por essas parteiras, né? Elas foram, eu sempre digo que elas foram as mulheres assim à frente do tempo, né? Elas não pensou só nisso, mas elas sempre incentivou as meninas, as mulheres a se empoderarem para estudar na educação. Hoje também eu estou fazendo mestrado materno-infantil e também com esse propósito, né, de me aperfeiçoar mais na saúde da mulher, na saúde da criança. E esse prêmio da Fiocruz, eu sempre falo, não foi só eu, né, mas assim, eu retorno ele para toda a população de Baía da Traição, todos os profissionais, tanto do município de Baía da Traição como a Secretaria Especial, né, que é a CESAI, porque nós tivemos avanços na cobertura vacinal, né? Então, isso é um esforço, eu posso dizer, né, que sem querer engrandecer ninguém mais, o compromisso, né, que o secretário atual do município tem, né, a gestão também que faz o subsistema, também na direção do DICEI, também tem, né, esse aval, né, também tem essa responsabilidade nessa medalha da Oswaldo da Fiocruz, né? Então é um retorno das parteiras também com esse compromisso, porque nós estamos aqui, mas a gente sempre tem esse foco na prevenção. Então nós somos parteiras, nós fazemos parte da saúde da mulher, mas nós também fazemos prevenção. Então, desde já, nós queremos agradecer aqui, né, tia? Pempa e Cecília, tem as outras também. É importante dizer que esse projeto para nós, né, desde o início, também foi apoiado pelo município, e nós temos as nossas jovens aprendizes também, né, como Cauane, né, Cauane? Vem cá, Cauane. Vem cá. Cauane, ela faz parte da comunicação, ela também é estudando enfermagem, está bem pertinho de terminar.
E assim, eu acho lindo, né, a essência que eh, elas trazem para nós. Tem Emília também, né? Tem Bianca também. Enfim, tem outras. E isso para nós é muito importante. Enquanto não desliga, ele não para. Desde já a gente quer agradecer e eu encerro, né, que isso aqui é um espaço de fortalecimento da nossa cultura, né, fortalecimento dos nossas ancestralidade, né? Então, até o espaço mesmo é muito forte para nós, né? Esse espaço aqui é um espaço que você vem e você faz o seu resgate espiritual. Então, isso para nós é muito importante. A você, Emanuel, que desde o início, né, tem dado esse apoio, né? Porque onde já se viu na história aqui de Bahia da Traição, o secretário de Saúde vir, né, fazer esse olhar, né? Então isso para nós é muito importante, né? Não estou criticando a CESAI, mas assim, ultimamente a gente tem encontrado mais, entendeu? E a gente vai encerrando hoje nosso primeiro Café com Anciões. Eu não parei de tomar café hora nenhuma, estou amando. Agradecer às tias, né, que eu tenho um prazer, fiquei um pouco nervosa, um orgulho de estar aqui entrevistando minhas tias, Aldeia Forte, indígenas potiguaras, parteiras, profissionais da saúde e da educação. E também temos os nossos adolescentes, né, que está aqui pegando toda essa experiência, que é importante, né? E a gente vai passando isso de geração em geração. Nossa equipe aqui também fortalecendo. O Emanuel que está por trás aí, nos gravando, dando todo o suporte. E é isso. No próximo a gente vai estar com mais café, com mais bolo, com mais história para contar, com um beijo, com muita coisa boa. E a gente encerra aqui a nossa primeira. E café bom, viu? E café com anciões é melhor ainda.